No fim da década de 1940, a prosa de ficção brasileira passa por uma transformação radical. A exploração da linguagem, matéria-prima do texto, favorece novas experiências que rompem com a estrutura tradicional da narrativa, ao mesmo tempo que permite um mergulho na mais funda intimidade do ser humano. Guimarães Rosa e Clarice Lispector, principais representantes do início da prosa pós-moderna no Brasil, escrevem suas obras no mesmo período histórico do concretismo. Então, o contexto geral brasileiro e mundial e o contexto estético do pós-modernismo são os mesmos. Assim, poetas da geração de 45 e prosadores do pós-modernismo escrevem no mesmo panorama. Vamos relembrar o contexto histórico de produção. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa começou o lento processo de reconstrução em meio aos destroços humanos e políticos. A Guerra Fria vem dividir o mundo em dois blocos: capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o outro, socialista, sob o comando da ex-União Soviética. O Brasil aliou-se aos norte-americanos contra a expansão do comunismo. O Partido Comunista, abrigo de muitos intelectuais, entrou na ilegalidade. Escritores como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado tiveram suas obras queimadas em praça pública. Alguns foram presos, outros exilaram-se. Em 1946, os militares depõem Getúlio Vargas. A presidência é assumida pelo general Dutra. Nas eleições de 1951, Getúlio volta ao poder idolatrado pelo povo, mas seu mandato não se concluiu. Vargas optou pelo suicídio. A repercussão popular à sua morte obrigou à convocação de uma nova eleição que elegeu Juscelino Kubitschek. No governo de JK, o crescimento industrial acelerado desencadeou um crescimento urbano equivalente. Massas humanas deslocaram-se do campo para a cidade à procura de oportunidades, comprometendo a estrutura dos grandes centros. O cenário cultural também refletia esse quadro de mudanças, com a aparição, por exemplo, de Oscarito Grande Otelo, Dercy Gonçalves, Fernanda Montenegro e outros. O conceito de pós-modernidade tem sido discutido por muitos historiadores, sociólogos e críticos da arte. Embora as definições específicas possam variar, há um consenso em relação às linhas fundamentais que separam o modernismo do pós-modernismo. Associado ao fim da Segunda Guerra Mundial, o surgimento do pós-modernismo parece ter sido desencadeado pela crise de valores que vigoram a partir do século XX. Os conceitos de classe social, ideologia, direita e esquerda, arte, estado de bem-estar começam a ruir, afetados pelas duas guerras mundiais. O pós-modernismo nasce da ruptura com algumas certezas e definições que sustentavam conceitos do campo social, político, econômico, estético e outros. O que importa no mundo contemporâneo é a individualidade extrema. A solidariedade e a busca do bem-estar social são postos em segundo plano. No centro da sociedade, o indivíduo reina absoluto. E assim, a impossibilidade de definir o movimento nascido nesse contexto fez com que os teóricos optassem por apresentá-lo como aquilo que vem depois, pós do modernismo, usando a referência cronológica como a base mais segura. Muitos são os caminhos estéticos trilhados no pós-modernismo. A matéria ganha destaque no mundo contemporâneo. As coisas podem ser tocadas, cheiradas, fazem barulho, refletem luzes, projetam sombras. Os artistas passam a explorar diferentes possibilidades de criação e interação com o público. A experimentação torna-se o princípio norteador da estética no pós-modernismo. E o sentido deixa de ser algo pré-existente para se definir em um processo que se inicia com a concepção de uma obra quando ela é lida pelo público. A literatura acompanha o processo de busca de novas possibilidades de organização desencadeado pelo pós-modernismo. O experimentalismo narrativo, característico da prosa pós-moderna,
já havia sido anunciado por dois autores muito famosos, James Joyce e Virginia Woolf. Em Ulisses, inspirado livremente na obra Odisseia de Homero, Joyce reinventa a linguagem e a sintaxe. O escritor irlandês explora processos de associação de imagens e todo tipo de recurso verbal para criar o fluxo de consciência dos personagens. E o leitor é envolvido por uma fala incessante. Virginia Woolf também faz uso do fluxo de consciência para lidar com as angústias individuais de personagens atormentadas. O fio narrativo se fragmenta e se multiplica, tecendo uma rede complexa, da qual surge, ao fim, a imagem multifacetada dos seres humanos. O fluxo de consciência é uma técnica narrativa utilizada para expressar, por meio de um monólogo interior, os vários estados de espírito e as emoções que caracterizam uma personagem. Para isso, o narrador apresenta pensamentos sem se preocupar em garantir a articulação lógica entre as ideias. Uma série de impressões visuais, olfativas, auditivas, físicas ganha forma no texto, recriando em um universo ficcional o funcionamento da mente humana. Interessados em tratar da experiência interior dos indivíduos, os autores abrem mão da organização tradicional do romance, atribuindo novas relações entre o tempo e o espaço narrativos. Guimarães Rosa e Clarice Lispector, no Brasil, serão os principais responsáveis pela transformação da prosa de ficção. Observamos na obra deles a essência da literatura pós-moderna, encarar a palavra como feixe de significados. Todo o convencionalismo característico da prosa cai por terra. Guimarães Rosa ousa escrever um romance de mais de 500 páginas, sem dividi-lo em capítulos, num imenso monólogo. A função tradicional de narrador como organizador da história é revista. Ele tanto pode ser confundido como uma personagem que detém diretamente a palavra, como faz Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, ou ser transformado em uma espécie de consciência crítica que ajuda o leitor a refletir sobre o significado dos comportamentos das personagens, como acontece em A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E como não existe uma definição única de pós-modernismo, não há somente um projeto literário. Veremos os caminhos percorridos por João Guimarães Rosa e Clarice Lispector. O universo ficcional de Guimarães Rosa se caracteriza pelo uso particular da linguagem e por, nesse mundo aparentemente regional, tratar de temas próprios a todos os seres humanos. Guimarães Rosa envolve o leitor em uma imensa rede de histórias que abrem caminho para a reflexão sobre as grandes questões universais que atormentam o ser humano. Clarice Lispector desenvolve um universo ficcional em que investiga os processos que tornam o ser humano único, que lhe dão identidade. Suas narrativas abandonam o interesse pelo enredo para submeter as personagens a um processo de individualização que permite a elas reconhecer a própria identidade. O texto literário é algo vivo, que afeta o leitor, que reflete o contexto, que expressa os pontos de vista do seu autor. Passado o estranhamento inicial, causado principalmente pela experimentação com a linguagem e pela ruptura com a estrutura das narrativas, tanto Clarice como Guimarães são aclamados publicamente pela crítica especializada. Quando isso aconteceu, eles entraram na moda. As obras desses autores desafiam o leitor a entrar em um mundo próprio, a participar de maneira ativa da construção do sentido e a dialogar efetivamente com o texto. No momento em que o leitor aceita o jogo proposto por esses escritores e se deixa levar pela linguagem envolvente da ficção, mergulha em um fascinante universo narrativo e, ao acompanhar a vida e a trajetória dos personagens, muitas vezes percebe-se refletindo sobre a sua própria vida. Tanto em Guimarães Rosa como em Clarice Lispector, o trabalho com a linguagem é a principal ferramenta para a criação literária. Eles trazem, assim, a escrita para o primeiro plano,
demonstrando a possibilidade de valorizar a elaboração do texto e o trabalho com a linguagem como espaço de construção de mundos específicos.